A gente vai ao vivo agora, porque o governador Ronaldo Caiado vai mostrar dados do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas, que apontou que o PIB, o Produto Interno Bruto goiano, cresceu 6,6% nos últimos 12 meses. Eu tinha falado 12 anos na escalada, mas é 12 meses, viu, pessoal? Superando aí a média nacional, que foi de 2,9%. Os dados estão sendo apresentados agora e a gente acompanha ao vivo. Em torno de 400 milhões de investimento ano para agora nós vamos chegar este ano a 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, isso são valores que mostram o quanto a nossa política social tem sido efetiva, não apenas, tá certo, na distribuição de cartões, pelo contrário, na inclusão dessas pessoas na atividade emancipadora para que elas tenham aí condições de ter uma renda e de poder sobreviver e ter independência amanhã dos programas sociais. Isso nós estamos fazendo com muita parceria entre todos os secretários de governo para que a gente tenha um objetivo só, que é aquilo que eu tenho dito a todos, ou seja, romper o ciclo da pobreza. Nós não podemos, cada vez mais, ficarmos aí, olha, precisa de mais isso ou mais aquilo, sendo que se nós não dermos uma educação de qualidade, não ampliarmos nossa taxa de emprego, não aumentarmos a industrialização, não dermos cada vez mais vagas nos serviços, na agricultura, na pecuária, na parte de industrialização do Estado, nós não estaremos achando alternativa para superar esses problemas. Agora mesmo pela manhã, eu estava na companhia do nosso vice-governador Daniel, do Adriano, do secretário, também do secretário Joel, que nós recebemos aqui toda a comitiva da Xinjiang, que é uma das maiores empresas chinesas, que está se instalando agora no mês de junho, na cidade de Tumbiara. Quer dizer, é o que tem de mais moderno hoje na área de energia. E também todos os acessórios necessários, será a indústria que será responsável pela distribuição toda a América do Sul. Eles têm distribuições em outros países, mas a indústria será montada na cidade de Tumbiara, já com tudo acertado, e que no mês de junho esse processo já vai ser, estaremos lá já para a inauguração. Mas então vamos lá, diretamente a alguns pontos que eu gostaria de citar para que todos vocês tivessem acesso a eles, né? O PIB de 2022 foi o maior crescimento do estado de Goiás nos últimos 12 anos. Tá? Goiás cresceu, vocês veem aí, 6,6% e o Brasil 2,9%. Goiás, mais do que o dobro da média nacional foi o crescimento do estado de Goiás. Aí você vê a evolução do PIB por trimestre. Então, você vê que Goiás, em todos os trimestres de 2022, ele vem apresentando aí uma média também, que é sempre o dobro do crescimento nacional. Isso mostra que não é apenas durante, vamos dizer, contabilizando a média no ano todo, mas também existe uma regularidade no crescimento do Estado aí entre os 4 trimestres do ano. Próximo. Esse aqui é o crescimento em todos os segmentos econômicos. Vejam vocês, a agropecuária está ali a 7,7%, crescimento de Goiás no PIB de 2022. O Brasil foi negativo 1,7% em relação ao ano anterior. Nós temos aí a indústria, 7,5% de Goiás. Brasil,
6. Serviços, Goiás 6,2%, Brasil 4,2%. Acho que esse painel é um painel que mostra o quanto realmente a área de produção, mas ao mesmo tempo a indústria em Goiás vem tendo uma performance ímpar, já que a agropecuária sempre foi uma característica nossa e, sem dúvida nenhuma, sempre foi um avanço que nós tivemos diante daquela cultura que sempre teve no estado de Goiás. Agora, muitos diziam das dificuldades que teríamos das indústrias no estado quando comecei o governo, em que muitos faziam aquela tese pessimista de que Goiás não estava desenvolvendo o seu parque industrial dentro daquilo que se era esperado. Você nota aí a projeção de Goiás percentualmente no crescimento da indústria. E, ao mesmo tempo, também, prestação de serviços, também nós tivemos aí esse aumento significativo, mas se você fizer um comparativo com o Brasil, lógico que a agricultura foi maior, porque o Brasil já teve um percentual negativo, a indústria em segundo lugar, né? E em terceiro lugar, prestação de serviços. Próximo, por favor. Isso aí é o gráfico, né? Agropecuária, indústria, serviço e o PIB total, né? O PIB total de Goiás em 2022 foi de 279,5 bilhões. Foi o PIB de Goiás. Maior da história. Hã? Maior da história. É o maior da história toda. Essa atividade, volta um pouquinho, por favor. É isso aí. Vocês estão vendo ali, cada linha dessa é um dos segmentos, né? Da agropecuária, da indústria, serviços e o PIB total. Você vê lá no gráfico também toda a história, aquela linha em azul lá, vocês veem que não que em nenhum momento Goiás atingiu esse valor que nós conseguimos agora. Próximo, por favor. Bom, emprego e renda, essa aí é uma comparação importante, afinal de contas, nossa comparação deve ser principalmente com o Centro-Oeste, tá? Seria Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Tá? Então vocês veem aí que Goiás ele está com a capacidade de ofertar emprego e renda, tá certo? Maior do que todos os outros estados, em alguns deles quase que o dobro. No Mato Grosso do Sul nós estamos colocando o dobro. Distrito Federal muito próximo e o Mato Grosso aí com uma diferença de 30 mil vagas aí nessa área de emprego e renda. Isso aí mostra o quanto Goiás tem sido o estado com maior capacidade de crescimento durante esses anos. Próximo. Este aí é algo interessante. O que Goiás obteve em nível de ocupação nos últimos 10 anos? Pessoas que passaram a ter ali o emprego. Então, veja, nós começamos aí em 2012 com 3 milhões, chegamos ali em 2018 com 3 milhões e 300, nós tivemos a pandemia, foi aquele período. Logo que saindo da pandemia, você já vê Goiás já numa curva ascendente, saindo aí de 3 milhões e 290 mil para 3 milhões e 660 mil. Então, é aquilo que eu sempre disse. Primeiro, protege-se a vida. Protegendo a vida do cidadão, aquilo ali era certeza absoluta que nós atingiríamos. Então, hora alguma nós erramos no diagnóstico, aquilo que para nós é fundamental, é um princípio que nós não abrimos mão, que é salvar vidas, cuidar de vidas.
aí está o reflexo da queda que nós tivemos, do número de empregos e daí a recuperação do estado de Goiás. Então, curto espaço de tempo, isso aí vai continuar cada vez mais, eu tenho certeza absoluta, dentro deste momento de segurança jurídica, segurança pública, apoio na área da educação, da saúde, aumentando a área de investimento na infraestrutura, eu tenho certeza absoluta que esse número ele será cada dia maior, se Deus quiser. Próximo. Obrigado. Não teve nem a projeção final do obrigado. Bom, o que nós estamos vendo é que fomos duramente penalizados de um problema pelo desequilíbrio fiscal que tomou conta do Estado, até nós assumirmos o governo. Depois a pandemia. Logo a seguir, nós fizemos a tarefa de casa. E essa tarefa de casa sendo feita, você ganha a confiança das empresas, do setor, de prestador de serviço e da população. Então, isto tudo é provocado por uma somatória de ações, não é apenas uma ação. Eu diria a você, no primeiro momento, respeita o dinheiro público. Esse é o mandamento primeiro. A partir disso, o cidadão vê que aquilo que está sendo arrecadado pelo governo está sendo corretamente aplicado. As pessoas sentem o resultado. As pessoas veem a ação de governo chegar na casa dele, chegar na melhoria da qualidade de vida dele, na perspectiva do filho dele, da saúde da família, dos programas sociais, da segurança pública. Todos esses fatores são fatores que estimulam as pessoas a investirem e abrir negócio. Então, esse seria você que é uma somatória de ações que nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos desde 2019. Então, não é um gesto de um dia para a noite. Isso aí é uma ação projetada e que, se não fosse a pandemia que nos penalizou duramente, tá certo? Nós estaríamos ainda num patamar ainda maior. Mas cuidamos de vidas, salvamos vidas e conseguimos hoje chegar no patamar que nós estamos chegando da participação no PIB do Estado, de indústria, comércio, prestador de serviço e também da agropecuária. Qual é o reflexo disso no caixa do governo, na estrutura financeira do governo, no balanço do ano passado de 10 bi, né, de superávit? Isso tende, apesar de limitação quanto ao ICMS dos combustíveis, a repetir esse ano? Bom, a gente tem que ter muito cuidado, certo? E eu sempre fui muito cauteloso com aquilo que a gente aprende desde cedo com nossos pais. Jamais coloque o chapéu onde a mão não alcança. Né? Eu acho que isso é um ditado que tem que nos ensinar, não é só no dia a dia, mas tem que nos ensinar também como governantes. Né? No momento em que nós conseguimos, sim, ter uma receita no final do ano de 9 bilhões e 200 milhões de reais, nós temos a consciência também de que foi retirado do estado de Goiás, especificamente, lógico, de todos os outros estados, mas em Goiás, ao se tornar essencial combustíveis, energia e telecomunicações, fez com que Goiás perdesse na sua arrecadação de 2022 2,4 bilhões de reais. Então, Goiás não teria apenas 9 bilhões e 200 milhões. Teria crescido isso mais 2 bilhões e 400 milhões. Qual é a projeção da perda de Goiás para 2023? De 5 bilhões e 500 milhões de reais. Então, quando você tem um caixa de 9 bilhões e 200
você tem uma perda de 5 bilhões e meio e, ao mesmo tempo, 25% na educação e 12% na saúde, nós não vamos poder diminuir. Então, se nós perdemos aí 5 bilhões e meio, eu vou ter que usar do Tesouro para complementar esses 25% na educação e os 12% na saúde. Ora, é lógico que você pode fazer uma análise hoje e ver que já tem estados da federação que já não conseguem pagar a folha a partir do mês de julho. Então nós temos a responsabilidade de tentar buscar formas alternativas para que, diante de uma mudança estrutural, aonde, sem nos dar outra alternativa, cortam 39% da arrecadação do estado de Goiás. Não é só de Goiás, do Brasil todo. Tanto é que tem vários estados sem perspectiva de pagar a folha. A preocupação nossa, neste momento, é de nós sabermos modular os nossos investimentos e daí o fato de nós termos buscado, junto à Assembleia Legislativa, a taxa em que se propõe uma contribuição feita pelo setor rural, como também da mineração, para que deem continuidade às obras de investimento, já que nós teremos que usar muito mais o dinheiro do Tesouro agora para sustentar a perda de arrecadação na educação e na saúde, como também nos programas sociais. Então, qual é o objetivo que teve? O objetivo de nós não pararmos obras alguma e de nós continuarmos com aquilo que é a meta do governo na área de infraestrutura. Governador, ano passado o Goiás teve uma queda nos investimentos de 13% para 6%. Esse aumento do PIB vai ser suficiente para recuperar o índice de investimentos no Estado? Não. Isso é importante, uma pergunta que ela formulou. Governador, teve uma queda de investimento do ano de 2021 para o ano de 2022. Vamos explicar isso. O que é investimento? Construir escolas, construir hospitais, construir policlínicas, aparelhá-las, abrir rodovias, chama-se investimento. O investimento, ele tem um valor, em termos daquilo que é de receita para o Estado, ele tem um valor, um percentual, muito menor do que custeio. Então, o que você tem que buscar é o seguinte: você construiu uma casa para você gastou muito aquele ano, aí depois você tem que ter o dinheiro nos anos seguintes para manter aquela casa funcionando. Então, lhe dou um exemplo. O hospital de Uruaçu, ele custou para o Estado 120 milhões de reais. O custeio dele é de 22 milhões por mês. Ou seja, no final de 6 meses de custeio, eu já gastei mais do que o investimento da construção do hospital. Então, seria importante que vocês fizessem o cálculo seguinte: olha, o que foi feito de investimento e o que nós tínhamos de custeio. Agora, o que nós temos de investimento e o que nós temos de custeio. Então, nós temos muito mais gasto hoje, tá certo, para preservar o que nós construímos. Se nós estamos construindo casas, 140 mil reais, se nós estamos construindo hospitais, se nós estamos construindo toda a estrutura de colégios, agora nós estamos mantendo essa estrutura funcionando. A manutenção é que é o caro. Todos nós sabemos disso. Construir é a coisa mais fácil do mundo. Chegou lá, botou tijolo e tal, vai lá, constrói. Então isso não é, o parâmetro não é esse, isso é um parâmetro que não pode ser avaliado, tá certo? Porque antes você não tinha investimento algum na saúde, você teve, mas agora você tem um custeio que é altíssimo. Você tem um custeio na educação que é altíssimo. Então, nos programas sociais também. Então, agora o investimento nosso,
ele será modulado de acordo com que aquilo que foi construído funcione. Nós não estamos inaugurando nada para ficar parado em Goiás. Nós não estamos construindo nada que foi inaugurado só na festa, nunca atendeu um paciente e nunca ali acolheu um aluno. Então, o que nós estamos fazendo é o contrário. O que nós inauguramos já está funcionando e vai continuar funcionando. Essa é a grande, vamos dizer, o detalhe que vocês precisam ficar atentos a ele, para que a gente não tenha uma falsa interpretação do que é investimento, do que é custeio. Governador, o senhor na apresentação retomou a recuperação das contas do primeiro mandato. Agora o momento é outro, a política econômica é outra, a saída da secretária Cristiane Schmidt representa o fim desse ajuste, do aperto nas contas para a fase de investimentos, e se o senhor tem alguma pressa para indicar um novo titular ou uma nova titular para a secretaria? Bom, em primeiro lugar, o que nós vimos foi exatamente algo que é normal. Ou seja, talvez não, foi a secretária mais longeva do governo de Goiás. Nunca na vida uma secretária da área da Fazenda e da Economia esteve durante 4 anos e 4 meses. Então isso é algo que é extremamente rotineiro. Até porque ela se mostrava interessada até em outra área, não é verdade? Então ela mesmo já dizia, olha, entendo que já houve um período aqui dentro da secretaria, e ela mesmo me solicitava esse assunto. Então isso aí não é questão de que olha, agora uma área vai ser mais, a outra vai ser menos, não. Vai ser sempre manter o equilíbrio fiscal. Nós nunca vamos sair disso, nós não vamos deixar o Estado voltar a uma situação de inadimplência como viveu durante muito tempo. Nós vamos manter o equilíbrio, nós vamos projetar a piloa dentro daquilo que é a perspectiva real de arrecadação do Estado, e você pode ver, a perspectiva nossa era de uma piloa em torno de 43 bilhões de reais, que nós estamos levando em torno de 37, porque nós não teremos aí como compensar essa perda de quase 6 bilhões de reais que nós tivemos, porque a lei, ela não fez uma mudança conjuntural, ela não disse, olha, por 6 meses nós vamos diminuir o ICMS da gasolina, da energia e de comunicações. Não, ela deu como sendo uma mudança ali estrutural. Ou seja, a partir de hoje, tudo isso aí é essencial e não pode ser cobrado mais que 17%, 14%. Eu lhe pergunto, o Estado arrecada como? Só pelo ICMS. Eu não tenho outra fonte de arrecadação. Então, se você tira dos estados, você tira dos municípios. Então, esta mudança é que nós temos que discutir como nós buscaremos alternativas para repor. Porque, do contrário, o caixa que tem no Estado, você tem 6 bilhões de perda por ano, esse caixa vai sobreviver o quê? 1 ano? O segundo ano, então, você já não tem caixa, é isso? Então, é importante que a gente entenda que esse interesse nosso em ter buscado a contribuição do setor do agro, das mineradoras, tem esse intuito. Nós podemos modular, tá certo, as perdas e buscarmos compensações. Goiás perdeu 2,4 bilhões em 5 meses do ano passado e, no entanto, nós só conseguimos renegociar 25% este ano, 50% 2024 e 25% 2025, de um total de 1 bilhão e 500. Quer dizer, nós ainda perdemos 900 milhões e estamos recebendo parcelado o que nós perdemos em 2022. Em 2023 nós não temos lei alguma para nos compensar. Nós estamos exatamente dentro de uma ausência completa, tá certo, de legislação e perdendo a arrecadação cada mês que passa. Governador, o senhor no início da política, o senhor falou sobre o RRF e me veio na cabeça a questão da venda das ações da Saneago. Elas estão paradas desde 2020 e o presidente da companhia falou que o momento que o país passa ainda não é oportuno para isso. Mas eu queria saber do senhor em que pé que anda a venda dessas ações
e se o governo pensa em desistir dessa venda, lembrando que foi algo firmado para que o Goiás fizesse parte do RRF, né? Bom, Goiás faz parte do RRF e não descumpre a legislação, tá? Porque naquele momento, tanto foi autorizado o IPO da Saniago, o que foi mais do que aceito também e aprovado no Congresso Nacional. Agora, o que o presidente da Saniago disse foi: ora, você vai buscar no momento em que o mercado estiver aquecido para tal. Você não vai colocar as ações de uma empresa no momento que não tem demanda. Então, a pergunta, eu vou lhe responder com uma pergunta. Ou seja, nós só iremos trabalhar um IPO no sentido de saber que momento o mercado é comprador. Agora, nós não podemos forçar o mercado. O mercado é que dita as normas. Então, o dia que ele achar que deve, ou seja, que o mercado está aquecido para adquirir esses 49% das ações da Saniago, sem dúvida alguma, nós saberemos imediatamente fazer com que isso aconteça. Senador, tem duas perguntas ao meio da terceira rodada. Primeiro, eu queria que o senhor comentasse assim, que a educação divulgou, que é a menor evasão escolar desde 2018. Eu acho que é algo que o governo também vai comemorar. E por último, eu gostaria que o senhor comentasse como é que o senhor está acompanhando, o que o senhor espera desse julgamento lá da taxa do agro no Supremo, que já está impactado em uma. Bom, em relação a esse ponto, nós precisamos de comemorar. Essa matéria, ela me alegra muito, porque o que você vê no estado de Goiás e no Brasil, o que você vê no Brasil todo, é o aluno indo até o 9º ano do ensino fundamental, e quando chega do 1º ano do ensino médio adiante, é uma queda vertiginosa. Então, é uma evasão enorme que nós tínhamos anteriormente. Nós fomos cuidando de todos os fatores determinantes da evasão. Primeiro, recuperação das escolas. Nossos alunos hoje têm orgulho de ir para os nossos colégios. Uniformizados. Colégios hoje totalmente reformados. Laboratórios, aquela aula cansativa, teórica. Laboratório de física, química, biologia, informática, em todas as classes. Ao mesmo tempo, você tem um corpo de professores e professoras muito bem preparados e qualificados para esse avanço da educação no estado de Goiás. Com tudo isso, nós sentíamos que, mesmo assim, o jovem, ao chegar aos 16 anos, ele tinha uma tendência a não acreditar na educação, não achar que dali pudesse dar continuidade a ele poder ser vencedor na vida ou escalar patamares maiores na vida. E sempre buscava um atalho. E foi isso que nós conseguimos, eu espero, até o final do nosso governo, mudar totalmente essa cultura e mostrar a eles que a saída é exatamente aquele de cada vez mais ter conteúdo, se profissionalizar em cada uma das suas áreas. Está aqui um jovem do aprendiz do futuro, aqui, ao meu lado, à minha frente. Isso aí é o exemplo maior do que esse jovem aqui, na fase do ensino médio, já está sendo profissionalizado. Tá certo? Quer dizer, não é só teoria, é a prática. Isso que nós levamos adiante no estado de Goiás. E junto a isso, todo jovem dessa idade tem interesse em ter pelo menos alguma coisa para poder pagar um lanche para a namorada. Então nós aí sim criamos o nosso cartão do estudante, que são aqueles R$111 que ele recebe no final de todo mês. Mas é pouco. Mas é pouco, mas dá um pouco de liberdade a esses jovens poderem ter um mínimo de independência ali para tomar um café, para poder ir a um cinema. Então isso tudo vai resgatando o jovem a acreditar na educação e ficar no colégio. Então essa evasão já é um reflexo dessa política que nós conseguimos, e hoje chegando a um número que nesses anos todos nós achamos aí 35 mil alunos, é algo que nunca existiu isso, e eu duvido que algum estado tenha o resultado que Goiás apresentou. A segunda pergunta
realmente foi uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela mineração, certo? A decisão do ministro Toffoli foi sobre um ADIM da mineração. E ali nós tivemos uma cautelar respaldando essa ADIM. Lógico que cabe a mim, como eu repito sempre, respeitar a decisão judicial. Jamais contestei decisões judiciais. Poder concordar ou não é uma coisa. Agora, no momento em que eu recebi a notícia, eu passei a visitar os ministros do Supremo e dizer, olha, o que nós estamos propondo aqui, ao interpretar como sendo um imposto que está sendo uma forma de imposto, está sendo aditivado, não procede. Por quê? Porque é contribuição. O produtor rural ou a mineradora pode dizer o seguinte, olha, eu vou continuar, tá certo, sem pagar a contribuição e vou abrir mão do incentivo. Então, ninguém está forçando a ele a pagar a contribuição. Ele tem dois caminhos. Esse caminho foi criado por nós? Não. Há 23 anos ele é aplicado em vários estados da federação. Vários. Uns com a visão de infraestrutura, como é Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí, Maranhão, e outros estados com a visão, às vezes, de fundo social. Então, se você buscar, todos os estados da federação praticam um tipo de contribuição do setor industrial e também do setor da agropecuária ou do setor da mineração. Então, não é nenhuma exceção que nós estamos tendo em Goiás. Se vocês analisarem o voto do ministro Edson Fachin, vocês vão ver que ele resgata exatamente isso, mostrando que o Supremo já consolidou essa matéria, reconhecendo a prerrogativa dos estados em buscarem essa contribuição. Qual é que nós temos hoje? Nós temos o voto do ministro Toffoli, nós temos o voto, subiu o voto na última sexta-feira, quando começou, do ministro Edson Fachin. O que nós estamos agora é aguardando o resultado do colegiado, com todo respeito, que devemos ter a um poder constituído. Agora, o resultado, indiscutivelmente, nós vamos aguardar. Lógico que eu torço para quem tem uma vitória, né? Essa é a nossa torcida. Você sabe que tenho trabalhado para que a gente não venha perder, neste momento, aquilo que é fundamental para nós desenvolvermos as nossas rodovias no estado de Goiás, recuperarmos rodovias, construirmos pontes e milhares de rodovias. Só em Goiás, o último levantamento que foi feito, sabe quantas pontes nós precisamos de construir só no estado de Goiás? 8.000 pontes. Tem base uma coisa, né? 8.000 pontes. São de madeira, tá certo? Está caindo, não tem. 8.000 pontes. É a demanda hoje. Não, são pontes que você tem que entender que são pontes onde passa o transporte escolar, são pontes que você tem que ter acesso a elas. Então, o levantamento feito pela Goinfra são 8.000 pontes. Então, é algo assim, estratosférico. Você tem que recuperar, tá certo? Só em rodovias, que foi feito aquele asfalto em 99, mais de 5.000 quilômetros no estado de Goiás. E ainda tem a projeção do projeto de mais 2.000 quilômetros de asfalto novo. Então, tudo isso, gente, é um custo que você não tem como ter uma perda de 39%, arcar com a educação e a saúde num patamar que nunca teve, e segurança pública e programas sociais, e depois não ter aí uma ajuda para ir complementando o caixa do Estado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, gente. Muito agradecido aí pelo espaço que vocês concederam.
Então você acompanhou aí essa coletiva de imprensa que o governador Ronaldo Caiado acabou de conceder lá no Palácio Pedro Ludovico Teixeira sobre o PIB goiano, que cresceu 6,6% nos últimos 12 meses, mais do que a média nacional. Então, todos os detalhes, uma matéria completa sobre esse assunto, você confere ainda na nossa programação.